Quando eu examino o que ocorreu no dia 8 de janeiro, eu fico espantado, como se fala numa tentativa de golpe de Estado. Foi um momento de manifestação política absolutamente sem razão, um grupo que terminou, não se sabe se houve ou não infiltrados, porque não se conheciam os vídeos, mas que terminou numa quebradeira que absolutamente não se justifica, ou não se justificou a quebradeira da Câmara dos Deputados quando era presidente Michel Temer, feito pelo pessoal de esquerda, porque não é assim que se faz política. Mas, de qualquer forma, a única coisa que seria rigorosamente impossível seria um golpe de Estado. Não tinham nenhuma arma, encontraram uma faca com um deles. Não havia nenhuma preparação militar. Todas as Forças Armadas, que muitas vezes eles pediam em as portas dos quartéis, diziam com toda tranquilidade: respeitamos a opinião, mas não tomaremos medida nenhuma. Eu vinha dizendo desde agosto do ano passado, melhor, desde agosto de 2022, que não haveria a menor possibilidade de golpe, porque as Forças Armadas não entrariam nunca num golpe de Estado. Eu dizia com um certo conhecimento, uma certa autoridade sobre isso, porque professor emérito da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, dava aulas para aqueles coronéis dos quais saíam os generais no fim do ano, e dava aula sobre direito tributário, sobre direito constitucional, melhor dizendo. Sabia perfeitamente a mentalidade deles, que jamais as Forças Armadas tomariam qualquer medida contra a lei. Até porque o curso no qual eu comecei a dar aula em 1990 até 2022 foi criado em 89, logo depois da Constituição, para preparar os militares que iriam para o generalato nas 3 armas, sobre problemas nacionais e problemas internacionais. Por isso eu, um professor de Direito, fui convidado em 90, recebi o título de professor emérito em 94 e lecionei até 2022. Dizia com toda tranquilidade que os militares jamais dariam. E quando o presidente Bolsonaro era presidente da República e chefe das Forças Armadas, tendo perdido a eleição em 30 de outubro, nem por isso as Forças Armadas entrariam. Estou convencido que o presidente Bolsonaro nunca pretendeu, mas se pretendesse, não teria conseguido apoio nenhum das Forças Armadas, cujos generais, 90%, pelo menos os generais daquela época, de 90 a 2022, tiveram que aguentar as minhas aulas. Por que eu digo isso? Porque não há golpe de Estado sem armas. Não há golpe de Estado sem tanques. Vou dar um exemplo. Nos últimos 5 anos, nós tivemos algo que impressiona. 8 países da África, 8 deles, tiveram golpes de Estado. Isto é, Níger, Sudão. Estou procurando aqui no meu caderno quais são os países que tiveram golpe de Estado. Burkina, Guiné, Níger, Gabão, Sudão, Chad, Zimbábue e Mali. Todos com forças armadas, todos com tanques na rua, todos com soldados. Um grupo desarmado, de civis, sem nenhuma passagem pela polícia, a grande maioria deles fizeram uma baderna, teriam que ser punidos por isso. Protestaram de uma forma irracional, teriam que ser punidos por isso. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: como um amante da história, como membro da Academia Paulista de História, como tendo escrito livros, inclusive um deles é intitulado O Estado, à luz da história, do direito e da filosofia. E sei perfeitamente que não haveria a menor possibilidade de um golpe de Estado. Mais do que isso, não havia nenhum atentado violento ao Estado de Direito por um grupo de civis que, enfim,
desarmados, não teriam força nenhuma, porque não tinham apoio dos 330 mil homens que constituem as Forças Armadas do Brasil. Por que eu trago isso? Porque no dia 8 vai se comemorar o primeiro aniversário de algo que para mim foi uma baderna que tinha que ser punida. Algo que não enaltece a democracia, as pessoas que pensam que na violência, mas algo que não representaria jamais um golpe de Estado. Porque nunca houve na história do mundo um golpe de Estado sem armas, um golpe de Estado sem forças armadas. Eu digo isso porque, como historiador, sei que daqui a 50 anos, o que vai valer para aqueles que examinarem o fato da época serão os fatos, esses fatos, de gente desarmada não poderia dar golpe de Estado, de forças armadas que nunca dariam um golpe de Estado, de pessoas que foram consideradas como golpistas sem terem força nenhuma, sem terem possibilidade nenhuma, fazendo algo rigorosamente impossível. Para mim, teriam que ser punidos, mas não com as penas violentas que foram punidas. Teriam que ser punidos como baderneiros, mas jamais com penas de 17 anos e algo semelhante, por entenderem que estavam pondo em risco a estabilidade da democracia brasileira, detendo, na verdade, um grupo de pouco mais de 100 soldados conseguiram afastá-los da bagunça e tinha um deles, segundo eu li nos jornais, eu estou apenas reproduzindo o que eu li nos jornais, como grande arma, uma faca. Então eu tenho a impressão que, como amante da história, quando se examinar a história daqui a 50 anos, as narrativas oficiais de um violento atentado à democracia, de algo que representou um verdadeiro golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, creio que os historiadores vão examinar os fatos e não as narrativas. Eu não creio que seriam muito generosos com aqueles que interpretaram mal fatos históricos à luz de narrativas.